Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou Fabrício, seu professor. A aula de hoje, tabela periódica. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de perguntar como que vocês estão? Como vocês estão se sentindo nesse período de quarentena tão difícil que nós estamos passando? Eu gostaria de deixar um recado para vocês, para não desistirem. Esse momento é um momento muito complicado que ninguém aqui de nós já passou por algo desse nível. Mas mantenham o foco, mantenham a cabeça no lugar, façam coisas que vocês gostam, leiam livros, joguem jogos, assistam filmes, façam exercícios de casa, mas não saiam de casa, continuem em casa para que este quadro melhore e daqui algumas semanas, um mês e meio, nós podemos voltar às nossas atividades na faculdade, na escola, na academia, as atividades que fazíamos antes. E é muito importante a gente respeitar a quarentena. Mas, voltando para a aula, vamos a um tema muito importante e um pouco complicado pelo fato de ser uma videoaula, que é a tabela periódica. E uma das perguntas que mais me fazem quando eu falo que eu sou professor de química é: Fabrício, você já decorou a tabela periódica? Fabrício, você sabe onde está tal elemento na tabela periódica? E a resposta é: não, gente. Ninguém precisa decorar a tabela periódica. A tabela periódica ela está aí justamente para nós podermos acessá-la, pesquisá-la e nos informarmos. Ela tem todas as informações que um químico ou alguém que precise das informações acesse de uma forma fácil e clara. E vamos lá. Quando começou essa história de querer organizar os elementos químicos? Ela começou já tem bastante tempo, desde que começaram a estudar os elementos, descobrir os elementos, foi criando uma maneira de tentar categorizá-los. Porém, a tabela periódica como nós conhecemos começou a tomar forma ali em 1869 com um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele, durante um sonho que teve, ele imaginou como seria uma organização dos elementos químicos como nós conhecemos hoje. Ele então pegou todos os 63 elementos que eram conhecidos à época e foi organizando, escrevendo em pequenas cartas. Então ele organizou 63 cartões com com o nome dos elementos e a sua massa atômica e foi colocando eles em ordem crescente de massa atômica. Junto disso, ele foi agrupando esses elementos com as características parecidas, características físicas e químicas semelhantes. E o interessante foi que ele já previa que alguns elementos iam ser descobertos mais tarde, alguns elementos naturais que não eram conhecidos à época. Então, no meio dessa organização, existiam muitas lacunas que posteriormente foram preenchidas exatamente como Mendeleev imaginava. Esse é Dmitry Mendeleev, nasceu na Rússia, e aqui então temos a tabela periódica, a querida tabela periódica. Temos aqui a tabela periódica colorida para mostrar as diferentes categorias que nós temos. E como a gente usa a tabela periódica? Aqui em cima nós temos escrito grupo. Os grupos são essas colunas verticais que temos aqui, e elas vão de 1 até 18. Então temos a coluna 1, 2, 3, 4. Em alguns lugares, alguns livros antigos, ou então algumas questões de Enem bem antigas, lá para antes de 2010, vocês podem ver uma categorização de grupos diferentes, separados em A, que seriam essas duas primeiras colunas e essas 6 últimas, e em B, que seriam toda essa coluna aqui, essas colunas aqui do meio. Mas hoje em dia é muito mais comum usarmos os grupos de 1 a 18. E aqui do lado, nós temos os períodos, que são essas linhas horizontais e vão de 1 até 7. Atualmente, o elemento que conhecemos com maior massa atômica e maior número de elétrons vai até o 7. Posteriormente, vamos começar a descobrir os elementos para entrar no 8º período. Né? Então, o que temos aqui? Nós separamos os elementos por categorias, entre metais, ametais, gases. Então, vamos lá. Esses elementos aqui, que estão em verde, né, onde eu estou passando o mouse, eles são chamados não metais. Eles não possuem propriedades metálicas. O que são propriedades metálicas?
Metais são aqueles elementos que são uma boa condutividade elétrica, que eles têm a capacidade muito alta de perder elétrons, eles não gostam de ter muitos elétrons ali. Eles têm uma alta condutividade térmica, ou seja, eles esquentam muito fácil e também perdem calor muito fácil. Eles também são bem maleáveis, diferente do que se pensa. Eles são bem maleáveis. Enquanto que os não metais não têm essas propriedades, eles não conduzem muito bem eletricidade, não são bons condutores térmicos. Então, essa é a definição de metais e não metais ou ametais. Aqui, nesse azul meio ciano, nós temos uma categoria chamada semimetais. É uma categoria um pouco antiga e já caiu em desuso. Hoje em dia nós consideramos semimetais como ametais também. Os semimetais eles têm algumas propriedades parecidas com os metais e algumas propriedades parecidas com os ametais. Então existia essa diferença, mas hoje em dia nós chamamos também de ametais. Então, mas não se assustem se ver semimetais. Tá? Então isso aqui tudo seriam ametais. Aqui em laranja nós temos uma categoria chamada metais alcalinos, isso é um grupo específico de metais. Ao lado, nós temos aqui em amarelo os metais alcalinos terrosos. Aqui em rosa, temos os metais de transição. Aqui, também são metais de transição, mas chamados de metais de transição interna, os lantanídeos e actinídeos. No final, na última coluna, temos os gases nobres. E na penúltima coluna, na número 17, temos os halogênios. São muitos nomes, mas com o passar do tempo vocês vão acabar decorando a maioria deles. E como nós lemos aqui a tabela periódica? Bom, nós temos primeiro o símbolo do elemento, né? O Li vai ser lítio. E vocês podem se perguntar, mas por que, por exemplo, o ouro se chama AU, a prata se chama AG? Porque a maioria dos nomes, se não todos, eles são derivados do latim, né? Então, AG ele vem de argentum, que a abreviação acaba sendo AG. Ouro vem de áureo, Cu vem de cuprium. Então é por isso que eles não têm o símbolo parecido nem com o inglês nem com o português, na maioria dos casos. Beleza, então no meio nós temos aqui o símbolo químico, sempre por uma letra maiúscula. E se precisar depois, a segunda letra vai ser minúscula, são só duas letras. Aqui em cima nós vamos ter o seu número atômico, lembram da aula passada? Número atômico é o número de prótons que existem no núcleo desse átomo. E também, consequentemente, vai ser o número de elétrons, já que estamos falando de um átomo que ele é eletricamente neutro. Ou seja, o seu número de elétrons tem que ser igual ao seu número de prótons. As cargas negativas têm que ser igual às cargas positivas. Embaixo, nós vamos ter o peso atômico, ou a massa atômica do isótopo mais estável, ou seja, a junção dos prótons com os nêutrons, como vimos na aula passada. E aqui, como eu falei, a classificação das famílias. Eu já falei o nome de todas elas, mas vamos ver de novo. No grupo 1, nós temos esses elementos, que são chamados de metais alcalinos. No grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 13, o antigo grupo 3A, nós chamamos de família do boro. Por quê? Porque ele começa com boro. E vamos repetir a mesma coisa nesses grupos em sequência. Olha só. Grupo 14, a antiga família 4A, é a família do carbono. Por quê? Porque começa com carbono. O grupo 15, antigo 5A, é a família do nitrogênio. O grupo 16 poderia ser a família do oxigênio, mas temos um nome específico chamado calcogênios. O grupo 17, halogênios, e o grupo 18, gases nobres. O que é isso aqui, Fabrício? Configuração terminando em. Você lembra da aula passada, onde eu ensinei a vocês distribuição eletrônica? Essa coisinha aqui? Pois é. A distribuição eletrônica, junto do modelo atômico de Bohr, eles têm muita coisa a ver com a tabela periódica. Como assim? Olha, se vemos aqui
o período é o número exato de camadas eletrônicas que possuem um átomo. Então, no primeiro período, tanto o hidrogênio quanto o hélio só tem uma camada. A partir do lítio, nós temos 2 camadas, no Na, 3 camadas. Será que é verdade? Vamos ver aqui de novo na imagem. O hidrogênio só tem um elétron, então ele vai ter a distribuição eletrônica 1s1. O hélio tem 2 elétrons, então 1s1, 1s2. Beleza. Agora o lítio ele já passa a ter 3 elétrons. Como a primeira camada só consegue comportar 2 elétrons, ele vai ter que pular para a próxima camada. Então ele vai ter 2 camadas. Já vai estar aqui no L. Enquanto que aqui o sódio já vão ter 3 camadas e assim consequentemente. Então nós conseguimos prever aonde um elemento estará na tabela periódica a partir da sua distribuição eletrônica. Então beleza, o período vai dizer quantas camadas ele tem, quantos níveis ele tem, e como vamos ver quais são os subníveis, lá o S, P, o D e o F. Os subníveis vão vir a partir do grupo ou da família. Na primeira família, eles vão ter sempre um elétron na sua camada mais energética, ou seja, no seu nível de mais energia, o nível mais externo, ele vai ter apenas um elétron. No grupo 2, ele vai ter 2 elétrons. No grupo 13, ele vai ter 3 elétrons. No 14, 4 elétrons. No 15, 5 elétrons e assim sucessivamente. E aqui no meio, do grupo 3 ao 12, eles vão ter de 1 até 10 elétrons. Então, ok. Voltando para cá, pode estar um pouco confuso, mas me desculpem, é realmente difícil dar essa aula por videoaula, seria muito melhor dar ela no quadro. Mas, vamos lá, cadê o mouse? Aqui. A configuração dos grupos, dos elementos do grupo 1 vão ser N, número de camadas, S1. Então, eles sempre vão terminar com a distribuição eletrônica S1. Então, se for o hidrogênio, vai ser 1s1. Se for o sódio, vai ser 2s1. Se for o potássio, 3s1. E assim sucessivamente. No grupo 2, nós vamos ter NS2. Então, vamos ser 2s2, 3s2, 4s2 e assim sucessivamente. Quando chegarmos no grupo 13, vamos ser introduzidos ao subnível P. Então, o bório, por exemplo, ele está no segundo período, então vai ser 2s2, 2p1. Carbono, 2s2, 2p2. Beleza? Falando assim um pouco difícil, mas nos exercícios, se tiverem dúvida, nós vamos estar sempre no Facebook para poder tirá-las e esclarecer da melhor forma possível. Então, vamos aqui, a distribuição eletrônica mais uma vez e as camadas. Então, beleza. E como funcionam os elementos de transição interna e transição externa, que são esses elementos aqui que estão no meio da tabela periódica, que são um pouco mais complicados, né? Porque aqui o grupo 13 ele não tem 3 elétrons na sua última camada, ele tem 1. Porque aqui eles começam a ter os subníveis D e F. E vocês podem ver que os subníveis D e F, eles comportam 10 elétrons e 14 elétrons. Então é um pouco mais complicado. Vocês podem ver que exatamente daqui até aqui temos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esses elementos aqui vão ter o grupo D, enquanto que esses aqui, do elemento de transição interna, eles vão ter 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ter 14 elétrons. Então, os elementos de transição externa vão ter essa característica aqui. Eles vão ser NS2, porque eles têm o primeiro nível completo, N-1 e o D. Mas por que o N-1? Porque se a gente seguir aqui, ó, temos um S1, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, e depois de 3S2, desculpa, 3P6, mas depois de 3P6 não é o D, temos o S. Por isso que temos essa regrinha aqui. Beleza? E vai do 1 ao 8. Enquanto que os elementos de transição interna, que são aqueles elementos lá de baixo, eles vão ter essa configuração. N-2 pelo mesmo motivo, porque para chegar na camada F, passamos pelo camada 6 e 7, para depois voltarmos a F. E vai de 1 a 13. Ok? E aqui temos um pouco
de como se parecem alguns elementos químicos tão famosos, né? Aqui temos os metais. Os metais, tirando o mercúrio, todos os metais a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, e a pressão atmosférica de 1 atm, nas condições naturais de temperatura e pressão, as famosas CNTP, que eu ainda não falei, mas falarei em aulas posteriores, que é muito importante. Eles vão estar sempre no estado sólido. O único que vai estar no estado líquido é o mercúrio. Então temos aqui o sódio, o magnésio, titânio, níquel, vanádio. Então todos eles são estado sólido. Enquanto que os ametais, geralmente, desculpa, não é a palavra certa, mas alguns vão estar em estado gasoso, se eles estiverem no estado com a sua forma simples ou forma pura. Porque a maioria dos elementos eles se encontram misturados em substância, eles dificilmente estão soltos na natureza. No ar nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o hélio, o hidrogênio, argônio, são todos gases. Então essa aqui é mais ou menos como eles se parecem. Mais ou menos não, eles se parecem assim. E só para deixar mais fixado essa ideia do que são os elementos, temos aqui mais uma vez mostrado, dessa vez sem o nome dos elementos, para poder ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui já não temos mais aquela classificação de semimetais, são todos ametais. E se quiserem pausar para tirar um print, essa é a melhor hora. Beleza?